Muito bem, nós vamos continuar aí com a nossa aula. Começando aí, qual a definição de fábrica? Então, uma fábrica, pessoal, tá? Ou também uma planta de manufatura, ela vai ser uma construção industrial, como essa que a gente está vendo aqui na figura, em que os trabalhadores eles vão produzir, como nessa figura aqui, ó, produzir um veículo, montar um veículo, processar o veículo, empacotar um produto, através, né, da operação e supervisão de máquinas e linhas de produção. Então, essa é a definição de fábrica. Como que a fábrica surgiu, né? A fábrica ela foi desenvolvida a partir da Revolução Industrial. Então, esse ambiente de fábrica ele se mostrou eficiente para a produção em massa, né, em que você tinha aí milhares de pessoas aí trabalhando na produção de um determinado produto. Isso começou durante a Revolução Industrial, naquela época que a Inglaterra passou de uma sociedade completamente agrária, né, para uma sociedade baseada em maquinários e manufatura. Então, a manufatura que foi proveniente da Revolução Industrial, ela é a fabricação sistemática, né, que nós vemos o produto ele é gerado através de sistemas que se complementam. Então, ela é uma fabricação sistemática, através da utilização de máquinas ou ferramentas ou mesmo a mão de obra. E a partir da manufatura, nós podemos tirar um item que é chamado de manufatura aditiva. O que é a manufatura aditiva? Ela também é conhecida como impressão 3D. Impressão 3D, que é um processo de fabricar objetos sólidos, como esse que a gente está vendo na figura, a partir de um desenho, de um modelo pré-determinado, pré-estabelecido. Essa é uma tecnologia que teve uma evolução muito rápida, né? E com certeza está tendo um impacto enorme no futuro de produção. Existem ideias de, por exemplo, para enviar astronautas para Marte, por exemplo, como que eles poderiam criar objetos lá a partir do solo de Marte, né? Você não tem como ficar levando sempre objetos da Terra para Marte, né? Para construir alguma coisa. Por exemplo, quero construir um prédio, vou levar uma estrutura de um prédio da Terra para Marte. Isso é caro, inviável. Então, a ideia é levar máquinas que tenham capacidade, através de exploração do solo de Marte, transformar o próprio solo, passando por uma máquina de manufatura aditiva, por exemplo, em objetos como pequenos tijolos que se complementam e se encaixam, criando estruturas de moradia para os próprios astronautas. Então, esse é um exemplo. Sistema pneumático hidráulico. Isso aqui, pessoal, é extremamente utilizado na indústria. Então, vocês vão ter contato com isso, quer queiram ou não. Algumas vezes vocês vão precisar estar estudando esse tipo de tecnologia, aprendendo mais, fazendo cursos na área, porque senão vocês não vão conseguir entender o processo de determinada parte que vocês fazem, que vocês pertencem dentro daquela indústria, né? Então, um sistema pneumático, ele utiliza a força de gases, por exemplo, para fazer a movimentação de um atuador, como esse aqui em preto que a gente está vendo. Certo? Ou você usa a energia de um fluido, no caso hidráulico, para fazer o movimento desse atuador. Para utilizar um atuador como esse, você pode utilizar
um sistema como esse que a gente está vendo na figura, em que você faz a montagem através de conexões, válvulas, indicadores de pressão, para fazer com que o atuador como esse se movimente e gere aí o trabalho necessário para determinada tarefa. Basicamente, um sistema hidráulico básico, o que ele contém? Ele vai ter um reservatório, no caso do fluido hidráulico, pode ser um óleo hidráulico, né? Ele vai ter um motor que vai extrair do reservatório esse fluido hidráulico. Ele vai ter uma válvula que pode ser de alívio e direcional. Uma dessas duas aqui, ou pertencer as duas ao mesmo sistema inteiro. Além de uma válvula de controle de fluxo e o que a gente viu aqui atrás, o atuador, né? Que é esse mecanismo aqui preto, né? Então, esse é um sistema hidráulico básico. Bom, o sistema hidráulico, ele define a força gerada por líquidos, como que óleos minerais ou água, ok? Já o sistema pneumático define a força gerada pela utilização de gases, como ar ou nitrogênio. A escolha do tipo de gás ou fluido vai depender da precisão do seu trabalho, do quanto você pode pagar na instalação do sistema pneumático hidráulico, né? Entre outros itens. A hidráulica, ela consegue acionar cilindros de forma linear. Aqui a gente está vendo uma figura em que eu tenho um atuador. E esse atuador, ele, através do movimento de um braço mecânico, ele gera movimento de forma linear, frente para trás, como vocês estão vendo aqui. Para a movimentação desse atuador, você tem todo um sistema, um aparato ligado a ele, que vão desde válvulas controladoras de pressão, válvulas direcionais, bombas, motores. Então tem todo um conjunto, não é simplesmente ter um atuador, é todo um conjunto trabalhando para o desenvolvimento de um trabalho final. Que mais? Você também consegue ter atuadores em movimentos rotacionais, né? Bom, vamos ver algumas vantagens dos sistemas hidráulicos. Então, os sistemas hidráulicos, eles são mais precisos. Isso tem a ver com como que o fluido dentro de um pistão, por exemplo, ele se expande ou se contrai de acordo com a pressão que ele recebe. Então, o gás ele é muito menos preciso de você trabalhar. Além disso, o sistema hidráulico ele é um pouco mais caro na instalação, mesmo porque você tem que ter vedação, uma vedação mais precisa para que o fluido não escape de dentro de um atuador, por exemplo, ou de toda a instrumentação que ele recebe ao longo da instalação. Além disso, o fluido ele precisa ser coletado, filtrado para reuso. Então isso é caro, torna o seu equipamento mais caro. O equipamento ele é maior, tá? Como a gente está vendo na figura aqui, ele é grande, né? E exige um equipamento de drenagem e recuperação do fluido, né? Já o sistema pneumático, pessoal, eles são menos precisos, diferente do sistema hidráulico, que é mais preciso. Porém, trabalhar com ar, por exemplo, é mais barato do que trabalhar com um fluido hidráulico. Então, eles são mais baratos de serem implementados e operados. E eles se limitam a utilidades menos minuciosas devido à alta velocidade de expansão do gás. Aqui a gente vê um sistema pneumático, onde a gente vê um engate aqui para preparação de ar, um cilindro pneumático, algumas conexões, algumas mangueiras, tubulações de ar e uma válvula, tá? Então, esse aqui é um sisteminha básico pneumático. Então, basicamente, esse aí foi a nossa parte
falando sobre um pouco de manufatura, sistema pneumático e hidráulico. Isso, com certeza, qualquer indústria que vocês forem, até mesmo na parte comercial, vocês vão encontrar esse tipo de tecnologia para atuar. Tá ok, pessoal? Muito bom. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar, falar um pouquinho... só uma coisa que eu lembrei antes. Geralmente, numa fábrica, quando você trabalha com sistema pneumático, existe uma grande quantidade de tubulação que envolvem as paredes da fábrica. Então, às vezes você precisa, principalmente numa fábrica de veículos automotivos, por exemplo, você tem toda uma linha de tubulações pneumáticas que elas permeiam toda a indústria. Então, um operador ele fica na frente de um veículo operando lá com uma pistola pneumática para fazer certos apertos no veículo, e dessa pistola pneumática saem tubulações que vão para cima da cabeça do operador. Essas tubulações, elas ficam acima do operador e percorrem toda a estrutura de montagem do veículo. Tá? Agora, como que você montaria isso? Como que você inseriria essas tubulações num projeto de fábrica e layout? Você não vai inserir essas tubulações no mesmo nível do operador. A maioria das vezes você encontra essas tubulações acima do nível do operador ou do nível que o produto está sendo produzido. Tá? As pistolas pneumáticas já têm uma mangueira de comprimento bem considerável, então elas chegam ao determinado produto e tem uma elasticidade grande, como se fossem molas, né, que saem das tubulações pneumáticas até o operador. Então você tem essa flexibilidade do produto até a tubulação pneumática. Mas como encaixar, como colocar, como projetar essas tubulações pneumáticas ao longo do projeto de fábrica e layout? Para isso, pessoal, existem literaturas hoje, tá? Livros mesmo, que você encontra. Eu posso depois passar o nome do livro. Caso vocês precisem projetar uma tubulação pneumática ou hidráulica numa fábrica, você pode procurar uma norma da NBR e uma literatura, livros mesmos de autores bem conhecidos na área de tubulações. Eles vão te ensinar como projetar uma tubulação industrial dentro de um projeto de fábrica e layout. Possivelmente, depois que você colocou as máquinas, já estabeleceu a área das máquinas na fábrica, a área que os operadores vão percorrer, você vai ter que inserir o local de armazenamento das tubulações e projetos de sistema pneumático e hidráulico. Tá? Normalmente, uma tubulação que percorre uma fábrica, ela não é horizontal, ela sempre tem um grau de inclinação de uma parede da fábrica à outra, porque se o gás percorre essa tubulação, o gás não vem apenas com ar, ele vem com partículas de ar dentro, carregadas dentro dele. Então, para que as partículas de ar, que já são filtradas ao longo da tubulação, né, não ocorram entupimento das mangueiras, etc., e que as partículas de ar não fiquem em estado, no mesmo estado de agregação do ar, as mangueiras, as tubulações, elas são inclinadas. Assim, a água que pertence à tubulação, ela é escoada ao longo da tubulação, conforme o grau de inclinação da própria tubulação, né? Mas isso eu passo para vocês.
a literatura, né, para que vocês possam acessar isso. E tá 1 hora produzindo aí seu projeto, né? Bom, o sistema CAD, que a gente conhece como projeto assistido por computador. O que é isso, né? Então, conforme os computadores eles foram se desenvolvendo e se tornaram mais econômicos, surgiu esse sistema. Ele agilizou o projeto para permissão dos engenheiros que eles criassem seus próprios desenhos, né? Ao invés de dependerem apenas dos desenhistas, né? Geralmente, nas universidades, você tem vários tipos de softwares que vocês podem construir objetos através desse tipo de sistema. A gente tem diversos tipos de programas que permitem que os engenheiros façam o desenho de objetos ou mesmo plantas, né, de projetos de layout. Um deles é o ProEngineer. O pessoal da Caterpillar de Piracicaba, eles utilizavam esse tipo de software. O SolidWorks, que é mais comum e mais utilizado em todo tipo de indústria aí, né? O AutoCAD, que é mais voltado, é também usado na área de mecânica, mas ele é muito utilizado pelas pessoas mais antigas que começaram a trabalhar com esse software, pelos arquitetos, engenheiros de civil que utilizam mais esse tipo de software também, né? Mas eu tenho outros exemplos para vocês aqui, como o CorelCAD, que ele também faz esse tipo de... permite a construção de objetos 3D, né? Todos eles têm um estilo parecido de construção de objetos, né? Eles têm uma barra de ferramentas aqui que você pode construir desde objetos sólidos 3D, como fazer cortes nesse sólido, etc., né? A gente também tem o SolidWorks, que, como eu disse, você pode construir o objeto, trabalhar com ele, uma estrutura de árvore, né? Você tem os menus aqui. Você também tem o Inventor, da Autodesk, que permite a construção de objetos. Você tem o CATIA, que é mais utilizado na produção de objetos aeronáuticos. Você tem o Solid Edge, que é utilizado principalmente para ensino, né, numa plataforma de ensino. Você tem o NX, que é utilizado principalmente no Japão. Tá? Esses são algumas plataformas CAD, assim como o AutoCAD, o ProEngineer, que você pode estar utilizando para a fabricação de peças, né? O CATIA, ele tem um sistema dentro dele que você consegue fazer a montagem de um layout de fábrica, tá? E aí fazer uma fábrica, botar essa fábrica em funcionamento e fazer um estudo de melhoramento do layout de fábrica. Então ele permite isso dentro da sua configuração. Bom, algumas características aí do sistema CAD, né? Você permite uma calendarização para comando numérico, você consegue obter desenho de dados e de moldes para fundição, você consegue obter dados para operações de usinagem de metais, você consegue desenhos de ferramentas, eletrodos para eletroerosão, você tem um bom controle de qualidade e inspeção de uma peça, você tem o planejamento e calendarização de processos, distribuição de plantas, desenho e fabricação de próteses dentárias, desenho de calçados. Isso são algumas coisas que você faz com os softwares, né? Tá ok? Então, isso aqui é o sistema CAD, tá? Então, agora eu vou finalizar essa parte da aula e vou abrir uma outra plataforma para uma outra aula para a gente continuar. Tá? As aulas ficam curtinhas, assim, para vocês baixarem. Então, vou parar a gravação aqui. Esse bichinho do